A entrevista deste mês é com a psicóloga assistente técnica Pamela Lunardelli Trindade. Confira. Oi, Camila. Meu nome é Pamela Lunardelli Trindade e eu sou psicóloga assistente técnica aqui no Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. A primeira pergunta é: acabei de me graduar, e agora o que eu faço? Bom, é importante a gente ter em mente que a psicologia é uma profissão regulamentada, ou seja, existem leis e outras normativas que regulamentam essa profissão. Para atuar como psicóloga ou psicólogo, não basta ter a graduação em psicologia, mas você tem que ter uma inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia, onde você vai atuar. Então, se você acabou de se graduar, é preciso que você venha ao CRP fazer a sua inscrição, para você daí estar habilitado a exercer a profissão. Também é importante a gente saber que existem algumas atividades que são privativas de psicólogas e psicólogos, como, por exemplo, avaliação psicológica e aplicação de testes psicológicos, ou seja, só psicólogos e psicólogas podem desempenhar essas atividades. E qualquer pessoa que esteja exercendo essa profissão sem estar inscrita no conselho, ela está praticando um exercício ilegal da profissão e pode ser denunciada em qualquer delegacia de polícia. E a população, como ela pode identificar se alguém é psicólogo habilitado? Quando a psicóloga ou o psicólogo se inscreve no CRP, ela adquire a carteira de identidade profissional, que ela é obrigada a portar consigo sempre que ela estiver atuando. Essa carteira, a CIP, ela tem validade nacional e pode ser inclusive utilizada como um documento oficial de identificação em todo o território nacional. Qualquer pessoa que esteja sendo atendida por um psicólogo ou uma psicóloga tem o direito de solicitar essa carteira. Outra maneira de você identificar se uma pessoa que está te atendendo é psicóloga ou não é acessar o Cadastro Nacional de Psicólogas e Psicólogos. O Conselho Federal de Psicologia, ele disponibiliza esse cadastro e pode ser acessado por qualquer pessoa por meio do link cadastro.cfp.org.br. Depois é só clicar em Público Geral. Ali você tem acesso a todas as psicólogas e psicólogos inscritos no Conselho. E você pode pesquisar pelo nome, pelo número de registro, ou seja, o número de inscrição dessa profissional do CRP, ou pelo CPF. É importante sempre verificar o status dessa profissional, para ver se a inscrição está ativa. Caso esteja cancelada, a pessoa não pode atuar como psicóloga, e se estiver como transferido, ela não pode atuar naquela jurisdição. Eu queria que você falasse agora sobre a importância do psicólogo ou da psicóloga portar a CIP, que é a Carteirinha de Identificação Profissional, e ter o nome no Cadastro Nacional de Psicólogos. Então, a importância de portar a carteira como eu falei, primeiro porque ela é obrigatória, né? E também porque ela é a maneira de você comprovar que você está habilitado a exercer essa profissão. Assim como sempre que você vai dirigir, você tem que portar a sua CNH, a carteira de identidade profissional, ela funciona do mesmo jeito. Como eu falei também, qualquer pessoa que esteja sendo atendida por você, por uma psicóloga, por exemplo, ela tem o direito de solicitar essa carteira para verificar se de fato você está habilitada a desempenhar aquela função. E o Cadastro Nacional também é outra maneira de você comprovar essa habilitação. Então, se você está sendo atendida por uma pessoa que se diz psicóloga e ela se recusa a entregar essa carteira, ou então você entrou no Cadastro Nacional e não encontrou o nome dela, é importante você ligar para o conselho para a gente fazer uma pesquisa e verificar se aquela pessoa está habilitada a exercer a função. É importante as pessoas saberem que quando você faz um serviço com alguém que não é psicólogo, então não existe uma regulamentação para aquele serviço que ela está fazendo, é um risco que se corre, né? Porque a psicologia, ela tem os seus parâmetros, né? Então a psicóloga tem algumas coisas que eles precisam seguir. Um outro profissional talvez não tenha o mesmo código de ética ou a mesma regulamentação que nós. Para quem está começando a carreira, onde o psicólogo pode atuar? Quais são as principais áreas de atuação? Eu queria que você explicasse um pouquinho cada uma delas.
Olha, a psicologia ela está inserida em diversos locais e em cada um desses ela vai ter uma atuação específica. Hoje nós temos 12 áreas de especialidade da psicologia. Então, assim, brevemente um pouquinho sobre cada uma, né? A gente tem a psicologia clínica, que é uma área bem conhecida da população, né? Onde a psicóloga e o psicólogo eles atuam em diferentes contextos, visando sempre reduzir o sofrimento psíquico. A gente tem também a psicologia do trânsito, que vai atuar no âmbito da mobilidade urbana, realizando avaliações psicológicas, estudos e ações socioeducativas em todos os segmentos sociais onde o trânsito está inserido. Nós temos também a psicologia jurídica, que vai atuar no âmbito da justiça, visando a prevenção da violência ou então atuando como perita em várias cíveis, criminais, justiça do trabalho, da família, da criança e do adolescente, em delegacia da mulher, do idoso, então, diversos locais, né? A psicologia hospitalar, então atuando em instituições de saúde, a psicologia escolar, realizando pesquisas, estudos, planejamentos e intervenções em grupo ou individuais em todos os segmentos da comunidade escolar. Tem também a psicopedagogia, que vai investigar e intervir nos processos de aprendizagem de habilidades e conteúdos acadêmicos, a psicologia do esporte, que vai atuar com o esporte competitivo e de alto rendimento, visando aperfeiçoar aspectos psicológicos e o desempenho relacionado à saúde do atleta. A psicomotricidade, atuando com o desenvolvimento, prevenção e reabilitação psicomotora do ser humano. A psicologia social, atuando na compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social. A neuropsicologia, que vai atuar então aí diagnosticando e tratando questões das emoções, personalidade e comportamento relacionadas com aspectos do funcionamento cerebral. E por fim nós temos a psicologia em saúde, que a psicóloga ali vai atuar em equipes multiprofissionais interdisciplinares, analisando, planejando e intervindo em processos de saúde e doença nos contextos da rede de atenção à saúde. E para cada especialidade que a gente falou, existe uma ferramenta ou técnica específica que é utilizada? Com certeza, a área de atuação da psicologia ela é muito diversificada e muito especializada. Então, os objetivos dos atendimentos psicológicos eles também vão ser muito diferentes. E para cada objetivo, a psicóloga ou psicólogo vai ter que escolher quais técnicas, conhecimentos e instrumentos ela vai utilizar. Por exemplo, se a psicóloga trabalha no contexto do trânsito, realizando avaliações psicológicas para obtenção de CNH, ela tem que conhecer toda a legislação nacional sobre esse assunto que diga respeito à psicologia, como também ela vai precisar de ter conhecimentos na aplicação e correção de alguns testes que vão ser necessários. Então, ela tem que fazer um estudo sobre quais características uma pessoa precisa ter para estar apta a dirigir e, a partir daí, ela vai definir a metodologia e os instrumentos que vão possibilitá-la a avaliar essas características naquela pessoa. Na clínica, aí já são outros conhecimentos e outras técnicas que vão ser necessárias, como, por exemplo, técnicas de acolhimento e de escuta qualificada. E se a gente estiver falando do atendimento de uma criança, são ainda outras técnicas que ela vai precisar para ela conseguir acessar e trabalhar esses conteúdos psicológicos numa criança que tem características diferentes de adultos. E muitas pessoas, elas não compreendem essa especificidade da nossa profissão e elas acham que uma psicóloga social que está trabalhando lá num CRAS, por exemplo, ela pode ou até mesmo deve fazer uma avaliação para cirurgia bariátrica ou um processo de seleção para contratação de profissionais. Não quer dizer que a psicóloga não tenha esses conhecimentos. Talvez ela tenha, mas talvez ela tenha um conhecimento superficial naquelas áreas onde ela não se especializou. Então, por exemplo, se você tem algum problema que você está sentindo com relação no seu coração, algum problema cardíaco, você vai buscar um cardiologista, né? Você não vai num neurologista. Talvez, se você procurar um neurologista, ele tenha algum conhecimento ali
sobre aquela condição que você está apresentando, mas ele não é o especialista, ele não tem conhecimentos aprofundados naquela situação. Então, o psicólogo também, né? A gente tem essas áreas de especialidade e o conhecimento que a gente adquire para trabalhar naquela área, eles são diferentes dos conhecimentos que a gente vai usar e aplicar na outra área. Algumas vezes são os mesmos, mas outras vezes não são. Então é importante a gente ter em mente que tem essa especificidade, sim. E também é importante a gente lembrar que a psicologia, ela é uma ciência, né, que ela possui muitos instrumentos e muito conhecimento, mas o ser humano e a sociedade, eles mudam constantemente. Então, isso também exige uma atualização e um estudo constante da psicóloga e do psicólogo. O que um psicólogo ou psicóloga deve fazer caso queira divulgar a sua atividade profissional? A publicidade profissional da psicóloga, ela está regulamentada pelo artigo 20 do nosso Código de Ética Profissional, que vai colocar ali alguns critérios, né? Por exemplo, na divulgação, independente se é numa publicidade na rede social, uma placa na porta do consultório ou num folder impresso, deve sempre constar o nome completo da profissional e também o seu número de registro no CRP. Ela só deve fazer menção a títulos profissionais que possua e técnicas e práticas reconhecidas pela profissão. Além disso, é vedada a utilização do preço como forma de propaganda, fazer a previsão taxativa de resultados, fazer divulgação sensacionalista das suas atividades e entre outros itens. Fale sobre o Código de Ética Profissional e também sobre os preceitos éticos que o profissional deve seguir na sua carreira. Então, a psicologia, ela é uma profissão que tem um código de ética que deve ser seguido por qualquer psicóloga e psicólogo, independente do local de atuação. Então, se você é psicóloga e você está atuando, seja no RH de uma empresa, num hospital, numa escola, ou mesmo dando palestra, a psicóloga e o psicólogo, eles têm o dever de conhecer e cumprir o nosso código de ética, que é um código que vai estabelecer aí um padrão para as nossas práticas profissionais e vai trazer os princípios fundamentais que norteiam a nossa profissão. Então, assim, por exemplo, o nosso código de ética determina que a psicóloga deve basear o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da integridade do ser humano. Então, o psicólogo tem que sempre trabalhar apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Outro aspecto ético trazido pelo nosso código é a impossibilidade da psicóloga e do psicólogo induzirem a pessoa atendida a convicções morais, religiosas ou políticas, ou ainda assumir uma responsabilidade profissional para uma atividade para a qual não estava capacitada. Isso só para citar alguns, né? Esses artigos eles visam garantir a qualidade técnica e ética do serviço prestado por esses profissionais. E os conselhos regionais e o Conselho Federal de Psicologia, a gente tem por função fiscalizar o exercício profissional para garantir essa qualidade. E aí, caso uma psicóloga ou um psicólogo incorram em falta ética, eles podem ser denunciados para o Conselho. Para terminar, o Conselho tem a campanha #PsicologiaEProfissão. Eu queria que você falasse mais um pouco dessa iniciativa, como ela funciona e qual é o objetivo principal dela. O objetivo dessa campanha é valorizar a nossa profissão. Então, é chamar a atenção para essa especificidade da psicologia, para alguns campos de trabalho onde a psicóloga e o psicólogo estão inseridos, e que esse fazer, ele é regulamentado e norteado por um código de ética. Então, a psicologia, ela é uma ciência, mas ela também é uma profissão que está regulamentada.